inserido. Falo nosso país porque estamos tratando de modo localizado. Mas eu queria muito, depois da leitura desse texto, propor algo diferente. E eu queria começar, antes mesmo de ler o texto, provocando você a esquecer qualquer vínculo, qualquer ligação, qualquer emocionalidade, a tentar concentrar as suas energias em algo que não seja Covid-19, em algo que não seja hospital, que não seja álcool em gel, que não seja decreto. Eu queria convidar o seu coração a desconstruir agora a sua memória em relação a isso por um instante. E quero também convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8. O texto diz assim: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Deus, nós estamos na Tua presença e queremos celebrar o Teu nome pela vida, pela saúde, pela perda, pelos ganhos. Te adoramos, ó Pai, por tudo que existe, por tudo que virá. Nós te louvamos pela nossa história, te louvamos por este momento. Ao Senhor, a nossa adoração por meio de Jesus. Amém. Meus queridos, eu gostaria de convidar o seu coração a levar os seus olhos a se fecharem por um instante. Não é para orar. Eu queria que você fechasse os seus olhos aí onde você está. Se alguém do seu lado não estiver fechando os olhos, fala, fecha os olhos. O pastor está falando, fecha os olhos. Reclame com ela aí. Fale, fecha os olhos e se permita pensar por um instante em um tempo completamente diferente. De olhos fechados, imagine você vivendo muito bem. Imagine você na sua cidade, na sua casa, sem nenhuma notícia da Covid. Imagine você que esse tempo de Covid ficou no passado. Agora, aí onde você está experimentando emocionalmente, psicologicamente, essa memória, não existe mais. Tudo voltou ao normal. Você pode trabalhar normalmente, você pode ir onde você quer, exercendo o seu direito de ir e vir, que é constitucional. Imagine que você olha para o passado e apenas lembra que existiu esse momento, mas você tem uma lembrança um pouco distante, porque agora as coisas estão tão boas, que o sentimento do passado, de quando a gente vivia esse processo de dor da Covid, já não exerce mais influência. De olhos fechados, imagine então você, respire fundo e imagine você vivendo um tempo de plena liberdade, plena alegria. Não existe nenhum incômodo ligado a esse fenômeno mundial. Tudo voltou ao normal. Não existe decreto limitando a sua liberdade. Os cultos podem acontecer normalmente, as igrejas estão cheias de pessoas adorando ao Senhor. Você está aí na igreja agora. Comece a trazer à sua memória essas imagens. Pastor, o que é que o senhor está fazendo? Eu estou estimulando a sua fé, estimulando a sua emocionalidade a enxergar aquilo que não está visivelmente instalado, a enxergar aquilo que no mundo concreto nós não temos ainda. E por que eu quero provocar você a enxergar algo que não estamos vendo de modo humano, apenas pela perspectiva da espiritualidade, ou quem sabe até de um nível de racionalidade científica que aponte para uma melhora? Eu quero provocar a sua fé porque o texto que nós lemos nos garante que Deus tem respostas favoráveis, que Deus tem respostas positivas, que Deus tem respostas boas. Tanto que, no andamento da perícope, do texto em si, lá na frente, utiliza-se a figura do pai que dá boas coisas aos seus filhos para fundamentar essa resposta positiva de Deus. Se você, sendo homem, sabe dar boas coisas aos seus filhos, quiçá o vosso pai que está nos céus
Qual pai que seu filho pedindo peixe, lhe pedindo pão, lhe dará uma pedra? O texto utiliza essas imagens para mostrar que Deus tem respostas favoráveis. Deus tem respostas positivas. E em suma, o texto quer se referir à oração. Parece que falar de oração é algo tão simplório, porque todo mundo sabe alguma coisa sobre oração. Todo mundo, de alguma maneira, já ouviu falar disso. Mas muitas vezes, parece-me que nós estamos caminhando na via contrária à essência dessa palavra. Pois entender oração implica entender outras coisas, como, por exemplo, entender que há necessidade de construir relacionamento. Oração remete a relacionamento, oração remete à intimidade, oração remete à dependência, oração remete à vida e não ao rito. Parece que quando nós pensamos em oração, vem à nossa memória o rito de fechar as mãos, dobrar os joelhos, estar no templo ou em algum lugar fazendo alguma prece. Quando na verdade a etiologia, a base desse termo, desse vocábulo, vai nos dar de modo profundo a ideia da importância da oração, porque ela implica em algo muito mais intenso do que simplesmente falar, algo muito mais intenso do que simplesmente ritualizar, algo muito mais forte do que verbalizar. Se nós pararmos para pensar sobre isso, nós temos tanta informação na Bíblia que a gente passaria dias e dias falando. Se a gente pensar, por exemplo, sobre Jesus, Filho de Deus, Senhor da vida, quantas vezes Jesus parou para falar com o Pai? Quantas vezes Jesus chorou na sua oração? E quantas vezes Jesus tratou sobre oração? No Sermão do Monte, o único tema que se repete é oração. Jesus fala 2 vezes sobre oração. E a gente tem nas mãos um texto que traduz esta oração para mim e para você, para nós crentes em Jesus. O texto vai dizer que esta oração, na perspectiva de Mateus, ou de Jesus aqui no texto de Mateus, vai além de tudo isso que nós já tratamos. O texto, além de implicar em relacionamento, intimidade, dependência, o texto também traz para nós a ideia de que oração é uma ordem. O vocábulo está no imperativo. Está dentro de um texto, de uma dimensão de orientação para o seu povo, para os seus discípulos, que impõe sobre o outro a necessidade de orar para que se vença. Quando o texto diz, pedi e dá-se-vos-á, significa ou você pede ou você não recebe. Entende? O texto estabelece uma condicionalidade, pedi e dá-se-vos-á. Então, peça. Indiretamente nós temos uma ordem, porque a ausência do pedido implica na não realização. Entende isso, Bruno? A ausência do pedir implica na ausência do direito de cobrar, né? Eu não tenho como cobrar algo que eu não pedi. Eu posso cobrar alguma coisa de Deus? De forma alguma, não precisa, porque Ele é fiel, Ele cumpre com a sua palavra. Mas de modo alusivo, a gente pode entender a partir disso, que para que eu receba, eu preciso canalizar a minha vida em direção a essa necessidade. Então, primeiro, o texto sugere que isso é uma prática necessária. Pedir é uma ordem, uma prática necessária. Segundo, além de ser uma prática necessária, todas as vezes que o termo na nossa tradução aparece assim, pedir, enchei, significa que ele está no grego empregado em um processo de continuidade vocabular. É como se dissesse, continue pedindo, peça sempre, mantenha-se pedindo. A ideia é exatamente de que eu preciso manter a minha vida em petição a Deus, em oração que se pede, oração que se clama, oração que evidencia a necessidade, porque evidenciar a necessidade, dizer, pedir, solicitar, significa que eu não consigo. Quando eu peço a alguém, significa que eu não posso, que eu não faço, que eu sou impotente, eu preciso da intervenção de alguém. Pois se eu não preciso da intervenção de alguém, eu vou e faço. Quando eu peço a Deus, eu estou naturalmente dizendo, ou o Senhor faz ou eu estou frito. Ou o Senhor me abençoa, ou não sei o que vai ser de mim.
Então a ideia é continue pedindo, faça isso sempre. Billy Graham disse certa vez que os céus estão cheios de respostas a orações que nunca foram feitas. Parou para pensar sobre isso, gente? Parou, pastor? Os céus estão cheios de respostas que você nunca pediu. Estão lá só aguardando, Ana, você abrir a boca e dizer, Deus me dá, porque os céus estão lá, cheios de bênçãos para que você, irmã Gessiane, irmã Edivânia, Glória e Jane, todos, Tony, Dânia, que vocês que estão aí, vocês abram a boca e peçam. É uma ordem, é categórica, faça isso ou eu não vou te dar. Significa que Deus não vai abençoar de maneira alguma. Existem bênçãos que são gerais, mas existem também bênçãos específicas, e estas são condicionadas ao nosso pedido. Pedir significa verbalizar, falar sobre isso, abrir a necessidade. Depois o texto vai dizer pedir, depois que ele fala pedir, ele diz batei, né? Pedir, dá-se-vos-á, buscai e encontrareis. Na verdade, buscai e encontrareis. Ou seja, além de verbalizar, você precisa se mover. Porque ninguém busca parado. Eu vou buscar o carro, né? E você fica no lugar, eu vou buscar o teclado. Sim, saia do lugar, se mova, né? Buscar significa o quê? Se movimentar, direcionar a sua vida para alguma coisa, algum lugar, para aquilo que você quer, para aquilo que você precisa. Tem gente que fala assim, eu estou buscando a Deus, como? Estou orando. Peraí, buscar a Deus não é orar. E orar é uma das maneiras de estabelecer a conexão com Deus. Buscar a Deus é, além de orar, se mover. Por isso o texto diz, pedir, e não para por aí, pedir e dá-se-vos-á, mas também busque para que você encontre. Você está à procura de alguma coisa? Você perdeu alguma coisa? Ou mesmo que não tenha perdido, quer achar alguma coisa legal? Quer achar algo que é bom para você? Algo que é importante para você? Então, pelo amor de Deus, precisa sair desse lugar. Sabe o que eu tenho ouvido? Com a pandemia, eu perdi o ânimo, eu perdi o estímulo, dá vontade de fazer nada, não sei o que. Toma vergonha na cara, então. Toma vergonha na cara, porque a Bíblia não dá razão para preguiçoso. Não tem justificativa para preguiça. Levante-se daí em nome de Jesus e corra em busca dos seus sonhos. Corra em busca dos seus projetos, em busca daquilo que você deseja. Como? Vai estudar. Buscar a Deus implica em assumir também a sua responsabilidade. Vá fazer a sua parte, não fique parado. Isso tudo vai mudar? Vai, se você se mover, se você tomar alguma atitude. Pastor, por que você está dizendo esse negócio tão forte? Porque eu quero que você seja muito abençoado. E para que você seja muito abençoado, você precisa não apenas ficar falando, você precisa se movimentar. Então, levante do sofá agora, tá gordo? Faça exercício, toma jeito. Levanta agora do sofá, faz 10 abdominais, 20 flexões, 30 polichinelos, enfim, faça alguma coisa. O texto sugere que você precisa se movimentar em direção àquilo que você quer. E aí você vai encontrar. Busque e você vai encontrar. Tem gente que pensa que buscar é só orar. Não, orar, o texto falou antes sobre pedir. Abra sua boca e fale. Agora, buscar, se movimente, faça alguma coisa. Deus vai agir, tenho certeza disso. Mas isso implica em um movimento. Depois o texto vai dizer, batei. Eu peço, verbalizo, eu me direciono a algum lugar e eu tomo uma atitude. Eu bato na porta, eu movimento, eu estendo o braço. Eu não simplesmente vou, eu vou e faço. Eu não simplesmente vou e assisto, vou e olho. Eu vou e me posiciono. Eu vou e tomo atitudes. Deus não dá razão a preguiçoso. Provérbios 6, versículo 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, veja as tuas obras e seja sábio. Em nome de Jesus, hoje não vamos utilizar a pandemia nesse momento circunstancial aqui para justificar o fato de que você está aí parado, desanimado, desestimulado, pensando em não fazer nada, porque, meu querido, você visualizou antes, vai acabar, tudo isso vai passar, a vida vai voltar ao normal, e aí você está onde? Vai estar em que lugar? Em que posição? Você precisa continuar a viver. Deus não morreu, não parou de trabalhar, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua conosco. Então continue buscando, continue orando, continue se movimentando, continue batendo, continue se articulando, continue fazendo alguma coisa. A palavra dessa noite é um carão, uma bronca na preguiça.
Dá um cotovelado em quem está perto de você e diz: deixa de preguiça, vai orar, deixa de preguiça, vá buscar, deixa de preguiça, estenda o braço, toma posição, toma postura. Por quê? Porque Deus promete bênçãos, Deus promete maravilhas, Deus promete grandes coisas. Eu tenho certeza que Deus há de derramar o céu sobre a tua vida. Billy Graham, um dos maiores pregadores, diz: o céu está cheio de bênção para dar, mas o povo não pede. Então vai, corre atrás, busca, não fique parado, não esmoreça. Ah, pastor, estou tão triste antes de assistir esse culto agora, não cabe mais, levanta agora, dá um sorriso. Não estou com vontade de sorrir, sorria, sem vontade, né? Sim, eu vou sorrir, abra a boca, sorria, levante em nome de Jesus. Deus vai honrar a tua decisão, vai honrar a tua posição, vai honrar como honrou Daniel. Daniel determinou: não vou me contaminar com o manjar do rei. Você acha que Daniel não teve vontade de comer, não? Meio monte de comida, o cabra com fome, Jennifer, imagina aí. Ele estava com vontade de comer, mas ele deu uma decisão no coração. E Deus fez o quê? Abençoou, honrou, exaltou aquele homem. Deus vai exaltar a tua vida também. Amém. Deus vai exaltar a tua casa também. Não. Deus vai exaltar os teus sonhos. Deus vai ser contigo. Ele já está com você. Amém. Então, em nome de Jesus, pega essa bênção agora. Pega isso e leva para casa. Eu vou orar mais, eu vou buscar mais, eu vou me levantar, eu vou tomar decisão, vou desligar a Netflix por alguns instantes, vou parar com série por alguns instantes, vou ler um pouco, vou trabalhar, vou fazer alguma coisa pelo meu futuro, porque daqui a pouco tudo isso acaba, daqui a pouco tudo isso para, e quando parar, aí eu vou estar com certificado disso, certificado daquilo, vou estar pronto, e quando eu for, a porta vai se escancarar, porque Deus honra a nossa dedicação. Amém. Deus honra o nosso trabalho, Deus honra a nossa busca. Ele é justo, irmãos. Então a minha palavra nessa noite é para dizer: em nome de Jesus, hoje parou de parar. Parou de parar, é hora de se movimentar, é hora de buscar, porque daqui a pouco tudo acaba. Viu aquela realidade? Ela vai vir para você. E como é que você está? Cheio, preparado para receber as bênçãos de Deus, ou não? Espera em Deus que você faça isso, tá bom? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Nós vamos cantar uma canção apenas. Nós estamos no horário porque tem toque de recolher, né? Temos que correr, porque 8 horas... não se pode mais circular, tá bom? Cheiro no seu coração em nome de Jesus. Dá um amém aí e diz: vou buscar, vou trabalhar, vou para a glória de Deus. Amém. Mas, por favor. Amém, glória a Deus. E a gente vai continuar encerrando o culto de hoje, né? Os que confiam no Senhor, quando são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Bora lá, vamos para a Patrícia, ó. Parou de parar, fique em pé, vamos dançar, vamos adorar o Senhor. Coloca aí, hashtag parou de parar. Que não se abalam, mas permanece para sempre. Tome conta de Jerusalém, que são os montes, assim é o Senhor, encontrando o seu povo, autoridade e poder, dominam essas mãos, pois o Senhor é Deus. Hashtag parou de parar, amém? Leve isso pra vida. Que
casa, abençoe tua família. E a hashtag o pastor disse que é para colocar aí embaixo. Hashtag parou de parar. Ok? Beijo, tchau. Até domingo, se Deus quiser.